Existem 5 níveis de funcionários problemáticos e você provavelmente trabalha ou lidera alguém que precisa ser cobrado o tempo inteiro, que reclama de tudo ou talvez é tão competente quanto insuportável de conviver. O nível 1 é o mais fácil de identificar, porque o prejuízo ele é visível. Geralmente essa pessoa atrasa prazo, entrega pouco, deixa a insatisfação na cara de todo mundo. Já o nível 5 é diferente e você vai perceber que pessoas que hoje você considera produtivas ou que não fazem mal para a empresa, na verdade estão destruindo a empresa sem que você esteja percebendo isso. Vamos começar com o nível 1, que eu chamo de passivo dependente. É aquele profissional que ele é bom, ele trabalha direitinho, mas apenas sob um comando direto. Ele vai cumprir exatamente o que foi pedido, mas raramente vai tomar uma iniciativa ou antecipar problemas. A sua atuação ela depende constantemente da presença de alguém dizendo qual é o próximo passo. E é até engraçado, porque esse tipo de pessoa, quando encontra um obstáculo, ao invés de analisar a situação, apresentar possíveis soluções, pesquisar um pouco mais sobre o assunto, ele parece que trava. Simplesmente trava a tarefa e espera novas instruções, sempre buscando a validação antes de agir, transferindo decisões pequenas para um gestor e aumentando sempre a necessidade de uma supervisão constante. Eu vivi isso aqui na prática, só que do lado do gestor despreparado. A minha primeira contratação foi uma secretária e em 3 meses não deu certo, eu precisei desligar ela. Quando me perguntaram por que não tinha dado certo, eu fui muito direto comigo mesmo e disse que a culpa foi minha. Naquele momento eu não estava preparado para ser um gestor, para saber qual a função cobrar dela, como alinhar as tarefas, como explicar qual era a responsabilidade dela. E eu admito aqui para você uma coisa que eu carrego comigo até hoje. As causas daquele término eu podia ter evitado lá atrás, mas eu simplesmente não sabia que eu precisava fazer certas coisas. Então, quando eu vejo esse perfil hoje, eu não julgo tão rápido. Esse funcionário não necessariamente ele entrega um trabalho ruim. Muitas vezes ele executa bem tarefas previsíveis, objetivas. O grande problema é que essa pessoa não cresce e não busca ser melhor. É aquilo ali e pronto. E é muito comum eu ouvir outros líderes dizendo que esse profissional não sabe trabalhar sem ter alguém cobrando, que precisa de uma babá como se fosse. Mas eu aprendi na pele que esse comportamento nem sempre nasce da preguiça ou da falta de interesse. Ele pode ser consequência de insegurança, de medo de errar, de experiências anteriores com gestores controladores, ou como aconteceu comigo naquela época, da falta de clareza sobre até onde esse funcionário pode decidir sozinho. Então o conselho que eu daria para qualquer gestor é, antes de concluir que o problema está no funcionário, pergunte se a empresa realmente deu para ele todas as condições que ele precisava para evoluir. Ele recebeu o treinamento adequado? Ele sabia exatamente o que era esperado dele? Tinha autonomia para decidir? Recebia feedback? Porque pela minha experiência, muitos profissionais considerados fracos apenas nunca tiveram uma boa liderança. É claro que existem pessoas que realmente não querem crescer e essas você vai identificar com o tempo, mas também existem funcionários que mudam completamente quando eles encontram o gestor que sabe desenvolver pessoas. Por isso, antes de substituir alguém, tente entender se o problema está naquela pessoa ou se está no ambiente que você criou para ela trabalhar ou se está em você como líder. Essa reflexão pode ajudar a evitar demissões desnecessárias e pode ajudar a contribuir para a formação de profissionais muito melhores para a sua empresa. O nível 2 é o reclamador crônico. É o profissional que ele concentra a atenção quase que exclusivamente no que está errado. Ele percebe todas as falhas nos processos, na liderança, nos colegas ou na estrutura da empresa, mas raramente ele transforma essas críticas em alguma sugestão útil ou atitudes que contribuam para a solução. Ele vai estar ali sempre repetindo reclamações em conversas informais, em grupos internos ou em momentos até de trabalho, criando uma narrativa constante de que nada funciona, que ninguém reconhece o esforço dele e que qualquer tentativa de mudança vai dar errado. Tudo é sempre negativo. E com o tempo essa forma de agir pode acabar influenciando outros funcionários e tornar o ambiente mais pesado. Eu vejo muito esse padrão na advocacia também, fora da minha equipe. Advogados que reclamam que o mercado está saturado, que nada muda, que é sempre assim mesmo. E quando eu escuto isso, eu penso que basta um olhar de gestão para mudar todo o jogo. É muito importante diferenciar o reclamador crônico de um funcionário que apresenta críticas reais. Então apontar problema pode ser extremamente valioso, principalmente quando existem falhas no processo. O profissional construtivo ele vai achar o problema, apresentar os fatos e principalmente tentar contribuir com alternativas. Já o reclamador crônico, ele apenas
reforça a insatisfação, sem demonstrar nenhuma disposição para ajudar a melhorar esse problema. Também pode existir uma contradição nesse comportamento. Ele reclama que a empresa não muda, mas ele é contra novas políticas. Ele critica a liderança, mas evita assumir responsabilidades. Ele diz que os processos são ruins, mas ele não participa da construção de novas soluções. Mas assim, é muito importante que você não ignore uma reclamação, mas também não aceita ela como uma verdade absoluta só porque esse reclamador falou. Escuta, investiga, pergunta e pensa sempre, o que eu posso fazer para resolver isso agora? Porque pela minha experiência, quem realmente quer melhorar a empresa normalmente também quer participar da solução. Já quem reclama apenas para contaminar o ambiente, costuma perder o interesse quando percebe que vai precisar assumir alguma responsabilidade. Essa simples pergunta ajuda a separar quem está comprometido com o crescimento da empresa de quem apenas gosta de reclamar, o que vai nos levar para o terceiro nível de comportamento, que é muito comum e talvez um dos mais perigosos da lista, o competente tóxico. Esse é o profissional que entrega resultado acima da média, domina tecnicamente a sua função e vai estar ali para bater meta, mas tem um comportamento que prejudica as pessoas e enfraquece a cultura da empresa. Esse funcionário ele pode ser arrogante, desrespeitoso, individualista e até hostil. O grande problema é que a competência dele gera tolerância. Pelo menos ele vende, pelo menos ele entrega o número. Então a empresa começa a relevar atitudes que não aceitaria de qualquer outra pessoa. Com o tempo, isso manda uma mensagem perigosa para o resto da equipe, que é a seguinte: quem entrega resultado pode desrespeitar a regra e a cultura da empresa. E aqui não é opinião, tem dado real por trás disso. Uma pesquisa da Harvard Business School, conduzida por Michael Hussman e Dylan Manor, analisou mais de 58 mil trabalhadores em 11 empresas diferentes. O estudo mostra que evitar ou neutralizar esse funcionário tóxico gera muito mais valor para a empresa do que contratar um super talento. Na prática, o estudo mostrou que um funcionário tóxico ele gera um prejuízo médio de $12 mil para a empresa, principalmente porque ele aumenta o turnover, ou seja, ele faz com que outros bons profissionais peçam demissão por causa do ambiente que ele cria. Em comparação, um funcionário considerado estrela, entre o 1% melhor do desempenho, ele gera um ganho médio de apenas $5.300. Isso significa que o estrago de manter um tóxico é mais do que o dobro do ganho de ter um fenômeno na equipe. É praticamente 2,5 vezes essa diferença. E o pior é que esse mesmo estudo mostrou que a toxicidade ela é contagiosa. Então o funcionário, quando ele é exposto, ele tem 46% de chance de se tornar tóxico também com o tempo. Ou seja, isso não é um problema isolado, é uma contaminação de cultura. E por experiência, mesmo quando esse cara bate meta, esse perfil ele pode gerar um prejuízo difícil de enxergar logo de cara. Então o colega ele passa a evitar trabalhar com ele, o bom profissional ele pede demissão, e essa informação ela deixa de circular e a equipe vai perdendo confiança na liderança. O resultado individual pode até ser alto, mas o desempenho coletivo começa a cair. E também é comum que esse profissional ele vire uma espécie de dono informal na área ou no setor dele. Então ele concentra conhecimento, ele evita treinar outras pessoas, ele vai criando uma dependência dele, porque ele entende que ele é insubstituível e ele aumenta o poder dele dentro da empresa dessa forma. Em alguns casos, pode até ser que ele boicote mudanças, um novo líder ou um profissional que ameaçar a posição dele. E olha que esse tipo de situação, quando não é bem conduzida, ela não fica só no campo do clima organizacional. Ela pode virar um problema jurídico de verdade para a empresa. Eu estou falando de um passivo trabalhista, de um processo por assédio, de desligamentos mal conduzidos. Situações como essa mostram que a atuação jurídica não se resume apenas à solução de conflitos, mas também à prevenção deles. A advocacia empresarial tem justamente esse papel: auxiliar as empresas na identificação e na gestão de riscos jurídicos antes que eles produzam consequências mais graves e mais caras. Se você quiser fazer uma avaliação jurídica, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um contato com a minha equipe que você pode entrar em contato e avaliar sobre o seu negócio. Vamos agora então ao nível 4, onde nós temos o enrolador profissional. Esse aqui ele é muito perigoso. Pensa num profissional que domina a aparência de produtividade, mas entrega pouco resultado. Tá sempre nas reuniões, responde na hora os clientes, fala que está sobrecarregado e quando você olha parece que até realmente tá. Ele vai sempre demonstrar uma rotina intensa, mas as tarefas frequentemente atrasam, ficam incompletas ou exigem que outra pessoa assuma parte do trabalho. Ele vai dedicar bastante energia para parecer indispensável,
mas quando você olha o trabalho com atenção, existe uma diferença enorme entre o esforço e o que realmente entrega. Quando surge uma demanda difícil ou uma situação de crise, ele vai oferecer ajuda, mas vai sempre transferir a responsabilidade ou alegar que não recebeu informações suficientes. Em vez de falar de um problema logo no início, ele vai deixar isso crescer, apresentar uma justificativa e o prazo já estará perdido. Outra característica comum é a habilidade de vender o próprio peixe. Então pensa que ele sabe apresentar pequenas contribuições como grandiosas conquistas. E muitas vezes acaba se apropriando de resultados que na verdade foram construídos por toda a equipe. O enrolador profissional ele investe muito mais tempo em construir a percepção de que trabalha bastante do que em gerar resultados concretos. E o pior acontece quando essa imagem passa a ser aceita por todos. A equipe começa a enxergar ele como um funcionário exemplar, quando na prática, boa parte dessa reputação foi construída pela forma como ele se promove. E você, como gestor, precisa ficar atento a isso, porque se todo mundo acreditar que ele é um dos melhores profissionais da empresa, numa eventual demissão você pode gerar uma insegurança na equipe e transmitir a impressão de que essa decisão foi injusta, mesmo quando na prática você sabe que ela foi necessária. E claro, é muito importante não confundir esse perfil com alguém que trabalha num ritmo saudável, que estabelece limites ou se recusa a assumir tarefas que não fazem parte da sua função. Para você, gestor, eu digo que não avalie apenas quem parece estar trabalhando mais, avalie quem realmente gera resultado. Existem profissionais que fazem muito barulho e entregam muito pouco, enquanto outros trabalham de forma silenciosa e sustentam boa parte da operação. Pela minha experiência, quanto mais uma empresa cresce, menos espaço existe para decisões baseadas em percepção. É mais importante se tornar um acompanhador de indicadores, de prazos, de entregas concretas, do que parecer que está entregando resultado. Quando você passa a medir resultados de forma objetiva, fica muito mais difícil alguém construir a reputação apenas na aparência de produtividade. E antes de eu falar desse perfil do nível 5, eu preciso parar um ponto que para mim é muito importante de tudo isso, chamado cultura. Cultura não é um discurso bonito para ficar na parede do escritório. A cultura é o que a gente faz todos os dias e é a forma como eu trato o meu porteiro de manhã, é a forma como a minha equipe recebe um cliente novo, é o padrão que se repete quando ninguém olha. E não é força de expressão dizer que isso é a coisa mais importante de um negócio. Tem dados reais que provam isso. Um estudo do MIT, conduzido pelos pesquisadores Donald Suh e Charles Suh, analisou milhões de avaliações de funcionários e descobriu que a cultura tóxica é o maior preditor de saída de funcionários que existe. Mais de 10 vezes mais forte que o salário. 10 vezes. Isso significa que uma empresa pode pagar muito bem e mesmo assim perder gente boa simplesmente porque o ambiente é ruim. E na advocacia isso ainda é mais forte. Porque o nosso ativo principal não é produto, é pessoa cuidando de pessoa. Aqui na Marcomin eu sempre falo isso para minha equipe. Cultura forte é o que faz o escritório virar uma empresa de verdade. Quando o cliente novo chega e questiona alguma coisa, o que eu mais gosto de ver é a própria equipe defendendo o motivo daquilo, porque entendeu, porque incorporou, porque acredita naquilo. Isso não se cria com discurso, se cria com exemplo repetido todos os dias. E é exatamente por isso que existe um perfil que eu considero o mais perigoso dentro de uma empresa, o sabotador de cultura. Esse aqui muitas vezes se mascara muito bem, mas é o pior que você pode encontrar. É aquele profissional que deixa de apenas reclamar ou discordar e passa a agir totalmente fora dos valores da empresa e contra a equipe, contra a liderança e contra os objetivos da organização. Às vezes até parece que ele nem está focado em melhorar o ambiente e sim em criar conflito, criar desconfiança, criar desmotivação. E eu vou te falar uma coisa, a pior decisão que você pode tomar numa empresa é contratar alguém que não segue os mesmos valores. Os valores eles existem por uma razão, é a forma como você enxerga a sua empresa e as pessoas dentro dela precisam seguir o que você passa para construir uma boa cultura e um ambiente de trabalho que funcione de verdade. Uma empresa não se constrói só com quem mais entrega, se constrói com quem fica, com quem entende a cultura e quer ver aquilo crescer. Agora eu quero que você me conte qual desses 5 tipos você já teve na sua equipe, sem falar nomes, tá? Para não expor ninguém aqui. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com quem possa se interessar, se inscreve no canal. Eu te vejo aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!